Gravando. Olá, seja bem-vindo ao Edu Lopes Podcast no YouTube e Spotify. Agradeço ao apoio da Natação Criativa Renato Simo e todos os que colaboram direto ou indiretamente na condução desse podcast. Muito obrigado a todos e a vocês que me seguem. Não se esqueça, se inscreve, dá um like no nosso conteúdo que cada vez melhor, convidados especiais. E por falar em convidados especiais, o tema de hoje: ansiedade e estresse no dia a dia. Nossa, quase ninguém tem. Dicas práticas para uma vida mais tranquila. O nosso convidado é Murilo Neri, que eu já vou apresentar, mas olha só o currículo desse jovem. Graduando do último ano de psicologia na Anhembi Morumbi, fundador do podcast Psicologia Traduzida, um espaço onde compartilha conhecimentos sobre saúde mental e comportamento humano de forma simples e descomplicada. Formação em terapia cognitivo-comportamental, formação em diagnóstico e psicopatologia, formação em neurociência do comportamento humano, membro colaborador da Associação Brasileira de Psicologia baseada em evidências. E isso porque ele está só no último ano de psicologia, tá bom? Então, seja bem-vindo, Murilo Neri. Muito obrigado, é um prazer estar de volta, né? De Já volta. tem um episódio gravado aqui no Edu Lopes Podcast sobre saúde mental, no âmbito geral, e hoje voltando aqui para falar sobre ansiedade e estresse, né? Que é um dos temas mais importantes da atualidade. Nós sabemos, né, que a ansiedade, o Brasil está liderando os índices de ansiedade hoje em dia, né? Você quer dizer que tem mais ansiosos no Brasil do que em qualquer lugar do mundo? O Brasil ele é visto hoje como o país mais ansioso do mundo. Então, são índices alarmantes, né, que precisam de atenção. Então, fico feliz de poder falar sobre esse assunto aqui com você hoje. Tá. Murilo, poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória na psicologia? O que te motivou a escolher essa área? Então, é, é um assunto um pouco complexo, é uma história grande. Eu cheguei a comentar um pouco no último Sim, na episódio que eu saúde estive, mental. mas em resumo, eu descobri que eu queria cursar psicologia, eu queria realmente mergulhar nessa área da saúde mental em um processo de terapia, digamos assim, um processo de orientação profissional. Enquanto eu estava fazendo o intercâmbio, estava morando fora, eu conheci uma psicóloga e eu estava realmente nessa crise que provavelmente você que está ouvindo já passou ou conhece alguém que passa por isso, né? Principalmente as pessoas mais jovens que estão aí na transição do ensino médio para a universidade. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, o que eu queria estudar, eu não tinha um conhecimento muito amplo das minhas habilidades, enfim. E aí acabei dentro desse processo chegando na psicologia. Tá. Segunda pergunta aqui: o que te inspirou a criar o podcast Psicologia Traduzida? Eu tenho interesse em conhecer também. Esse é um projeto muito especial para mim. O Psicologia Traduzida, eu tenho a ideia, eu sempre quis ter um espaço que eu pudesse ter mais liberdade para falar de saúde mental e conforme eu fui estudando, fazendo formações e Cursos, né? cursos, tendo Cursos. realmente um conhecimento mais profundo sobre questões de comportamento, eu percebi o quanto faz diferença você ter consciência de algumas coisas e o quanto esse conhecimento não chega no público geral. As Tá. pessoas têm uma noção de saúde mental muito limitada, porque acaba que o que é realmente importante não chega, chega muito superficialmente. E o conhecimento, eu acredito muito nisso, é uma premissa que eu carrego para minha vida, né? Que o conhecimento ele realmente te empodera. Ele realmente tem o poder de transformação. Você não consegue mudar se você não souber antes. Então, o Psicologia Traduzida surgiu dessa vontade de compartilhar e tornar acessível, traduzir realmente os conceitos técnicos da psicologia para o público geral conseguir usufruir e aplicar no dia a dia para viver com mais saúde mental. Esse conteúdo da psicologia traduzida no podcast encontra-se aonde? Ele está disponível em todas as plataformas digitais, assim como o Edu Lopes Podcast, então você pode encontrar no Spotify, no Deezer, no Se eu Apple escrever Music. lá, psicologia traduzida, vai aparecer o teu Já conteúdo. aparece lá para você. Já é teu. Já é teu, já é meu, já
tem o logo lá, tudo bonitinho. Inclusive, hoje saiu um episódio também sobre ansiedade, porque é um dos temas que as pessoas mais me pediam para falar sobre, era sobre ansiedade. Ansiedade, vamos lá. Então vamos entrar diretamente no tema. O que é ansiedade? Antes de falar o que é ansiedade, é importante você que está ouvindo e até não sei o quanto de afinidade você tem com esse tema também, mas eu queria começar falando que não existem emoções negativas. Né? A gente vê muitas pessoas falando, você tem que aprender a lidar com as suas emoções negativas, você tem que aprender a lidar com os seus sentimentos negativos. Na verdade, toda emoção que o ser humano tem, seja alegria, tristeza, medo, raiva, todas elas têm uma função muito específica para o nosso corpo, para o nosso organismo, para a manutenção da nossa sobrevivência. Não tá ali do nada, É o né? positivo e o negativo juntos. É o positivo e o negativo, vamos dizer assim, mas depende da forma com que nós utilizamos essa emoção, digamos assim. Até o filme da Disney, o Divertidamente, que traz realmente essa organização das emoções, a gente entende no final do filme, como é um filme antigo, não tem problema eu dar spoiler do filme, mas a gente entende que a tristeza, que no meio do filme ela é pintada ali como sempre deixada de lado, não, não mexe aqui, isola a tristeza, a gente entende que a tristeza também tem uma função. E assim como essas emoções têm uma função, a ansiedade também tem. E ela tem um papel fundamental na sobrevivência do ser humano. Então, começar dizendo que realmente essa coisa de classificar as emoções como positivas e negativas não seria a melhor forma, assim, de separar, sabe? Tá, mas isso então você trouxe esse pré-contexto antes de me se dizer verdadeiramente o que é ansiedade. É. A ansiedade, contextualizando, se você pensar, por exemplo, vocês que estão ouvindo, queria que vocês fizessem esse exercício comigo de vamos voltar mentalmente aí, na era ali das cavernas. A ansiedade, ela tinha uma função primordial de garantir a sobrevivência daquelas pessoas que enfrentavam perigos reais. Queria que vocês focassem nessa palavra. Perigos reais. Ou seja, eles não sabiam o que iam comer no dia seguinte, eles tinham uma escassez de alimentos muito grande, eles viviam ali fugindo de animais selvagens, eles viviam ali caçando, perambulando ali, procurando uma forma de sobreviver. Então, eles viviam nessa situação de perigo. E a ansiedade, ela tem essa função de nos preparar para luta e fuga. Então, ela prepara o nosso corpo para enfrentar realmente essas situações de perigo. Então, tem aumento dos batimentos cardíacos, tem aumento da tensão dos músculos, Adrenalina. adrenalina. Então, tem todo um processo, toda uma preparação biológica, fisiológica, para que você consiga enfrentar aquela situação, para que você consiga sair correndo ali, se você for pensar naquele contexto. Então, nessa época, a gente consegue ver o quanto a ansiedade realmente tem um papel na manutenção deste conhecimento. Agora, corta para os dias atuais. Com a globalização, com o aumento, os avanços tecnológicos, a nossa ansiedade pode disparar, ou seja, o seu cérebro, você pode, em algumas situações, enviar uma mensagem para o seu cérebro que ativa esse mecanismo de defesa, esse modo proteção, esse alarme de perigo para situações que não são tão perigosas assim. Ô, Murilo, eu não sei se cabe essa análise ou comparação. Ansiedade igual medo? Bem similar. A gente pode. Então eu posso trocar a ansiedade por medo. Poderia, sim. Olha que incrível. Então existe uma similaridade entre a É ansiedade, como se a porque ansiedade fosse uma subcategoria do medo ali, vai. porque você acabou de citar que desde os primórdios da existência do homem na Terra já existia essa ansiedade, mas que você citou, então, medo de não ter comida, de Uhum, não ter abrigo, de ser caçado ou caçar, do desconhecido. uhum. Então, a ansiedade, ela ativa o modo medo, que, O de uma... medo. A ansiedade, vamos dividir, como se fosse o medo fosse o principal e a É ansiedade fosse uma uma subcategoria, entendeu? subcategoria Tá do dentro do leque medo. do medo. Se a gente fosse colocar nas emoções primárias que a gente diz, a ansiedade estaria ali
derivando ali do medo, A tendo um papel ansiedade, similar. Murilo, ela não é muito mais contemporânea? Não, ela não é contemporânea, mas, como eu estava dizendo, essa globalização, esse avanço tecnológico trouxe essa ativação desse mecanismo De de proteção. perigo, de proteção para coisas que não são perigosas. Para pensar. Hoje em dia, nós estamos expostos, você, por exemplo, que tá assistindo, pode ser que você esteja assistindo um corte dessa entrevista ou algo do tipo. Você está exposto, nós estamos expostos a receber informação 24 horas por dia, 7 dias por semana e vários tipos de informação e de notícia que podem gerar ansiedade. É desastre natural, é problema político, é problema econômico, são situações que realmente de perigos, de assaltos, Afetam roubos, diretamente o ser humano. mexem com o nosso emocional. Hoje a briga atencional é muito grande. Só que, se você for parar para pensar, existem novas preocupações que são muito banais e que ativam essa ansiedade. Você coloca o seu corpo em perigo, por exemplo, quando você posta uma foto e você queria chamar a atenção de alguém e essa pessoa não curte. Ou quando você manda uma mensagem para uma pessoa E ela não e visualiza. ela não visualiza, não responde, né? Ou quando você, sei lá, Por exemplo, você espera uma resposta positiva de uma nova colocação profissional sua. exatamente. Que não depende, você já fez tudo o que você tinha que fazer. Uhum. Quer dizer, você fica ansioso, ansioso pelo quê? Medo do quê? Se você já fez tudo que tinha que ser feito e agora não depende Dentro mais do de seu você. nicho, por exemplo, você que fala muito sobre comunicação e oratória, a questão do medo de falar em público, um Nossa, medo de. A questão do se vender, né? Às nossa. vezes você fica ansioso porque você tem uma entrevista de emprego num lugar que É, você sempre quis. Você tem todas as competências, você tem todas as habilidades necessárias, você tem todo o hard skill, né? O conhecimento técnico. E ali, dependendo do grau de ansiedade que você tá, você dá apagão. tem até uma pesquisa, não é? Sobre Tem, medo de falar em tem. O público. medo de falar em público, ele é muito maior, já foi feita essa pesquisa, ela está editada, é maior do que morrer. Você vê, então, tudo isso tem realmente uma influência da ansiedade por detrás. Tá, e nós, Murilo, vamos lá. Como é que a gente divide a ansiedade? Tem a patológica, é isso? Aqui tem a patologia, existe uma Uhum. patologia que cria ansiedade e uma normal? É, Existe isso? E ansiedade normal? as pessoas perguntam muito sobre isso, né? Ah, como saber se a minha ansiedade ela tá no nível funcional, no nível normal? Então, até aqui, nós já Tá bom, entendemos que a ansiedade não é nem positiva nem negativa. certo. Depende de um contexto. E aí as pessoas perguntam: ah, como saber se a minha ansiedade é normal, se eu preciso, ou se eu preciso procurar ajuda? Essa questão surge bastante. E queria começar dizendo, antes de responder isso, que todo diagnóstico de um transtorno mental, ele deve ser feito por um profissional da saúde mental, ou seja, um psicólogo ou um psiquiatra. Esses são os profissionais que estão aptos a dar diagnóstico de transtorno mental. Não é terapeuta emocional, coach emocional ou qualquer outro tipo de profissional. Precisa de responsabilidade para falar diagnóstico. Porque esse tipo de conteúdo que tem saído muito hoje na Tá na internet, moda. o que acontece? A pessoa pega uma lista de sintomas, faz um Reels de 30 segundos. Se você se sente X, Y, Z, tananã, tananã, você tem transtorno de ansiedade generalizado. Ou você tem um transtorno de ansiedade. Porque as pessoas não entendem a complexidade de fechar um diagnóstico. Os sintomas ele é uma parte do processo. Para fechar um diagnóstico de um transtorno mental, eu costumo dizer que é como se fosse uma receita de bolo. Você une várias coisas, você faz uma análise tanto dos sintomas quanto do ambiente, do contexto. Se você tem familiares, por exemplo, questão do transtorno bipolar. Se você tem familiares, assim, os seus pais ou seus avós tiveram transtorno bipolar, você tem uma chance muito maior de desenvolver isso também, porque você tem Sim, uma tendência genética. genética. Então, além dos sintomas, existe uma avaliação. E as pessoas estão fazendo o quê? Pegando um corte de 30 segundos, batendo a lista de sintomas e querendo fazer o papel do profissional. Então, tudo que está sendo dito aqui de sintomas é uma parte
para você realmente pensar se você está dentro de uma zona de risco, digamos assim, que você deveria procurar um profissional. Como saber agora, respondendo a sua pergunta, se você está num nível normal ou num nível patológico, de um transtorno, por exemplo? É mais simples do que parece. Você precisa avaliar a intensidade, a frequência e os prejuízos que essa ansiedade está te gerando. Te causando. Então, eu sinto ansiedade em contextos muito específicos. Vou fazer uma prova importante. Normal você ficar ansioso, certo? Sempre. Fazer uma entrevista de emprego, igual a gente estava falando. Também é normal. Apresentação em público. Também. Palestra. Então, tem contextos que é normal e funcional que você sinta ansiedade. Agora, você está ouvindo. Agora, faça uma análise. Não mais em contextos específicos você está sempre ansioso. Para quase tudo. Então, 100% então ansioso toda o dia todo. qualquer coisinha já ativa a sua ansiedade, você já fica nervoso, já aumenta ali, você sente um aumento cardíaco. Tem que observar. Aí já é patológico? Sinal. O diagnóstico não pode ser fechado, mas um sinal de atenção. Além disso, a intensidade. Antes você só sentia um friozinho na barriga, um suorzinho nas mãos, assim. Agora, já aumentou a intensidade dos Você tem sintomas. pânico. Você começa mais grave, você pode ter um pânico, ali uma crise de ansiedade, dor de cabeça, náusea, enjoo, com essa frequência maior que eu falei, sinal de alerta. E o último, tá prejudicando sua vida. Você não consegue fazer uma apresentação no trabalho, apresentar um projeto. Você tá começando a evitar sair para os lugares. Sabe aquela pessoa que, não vou. Mas por quê? Não quero. Não quero. Tô cansado. Não gosto. É. Mas no fundo você sabe que é porque talvez você esteja pensando, eu vou, ninguém vai gostar de mim. Não vou conseguir me relacionar. Vou passar vergonha. Aí você não consegue conversar, fazer um networking, né? Que a gente fala. Tipo, você não consegue se conectar com outras pessoas Sim. porque, sabe? Então, esses 3 níveis acabam revelando ali o grau de ansiedade. Se tá num espectro mais normal ou no espectro mais patológico da coisa. Entendi. Isso você já apresentou aqui para nós, esse autodiagnóstico nas redes sociais, as pessoas que não têm noção, né, de colocar um assunto tão delicado, informações tão importantes para pessoas que são leigas e estão vivendo um processo. Isso pode, inclusive, piorar demais esse autodiagnóstico e a não procura de um profissional específico. E uma coisa, isso que você está falando, eu até, desculpa te cortar, eu até lembrei de uma outra coisa, né? Essa questão do autodiagnóstico, ela não é só perigosa, porque pode induzir, por exemplo, automedicação. Então, tô ansioso, você conhece um amigo que toma uns remédios, aí você pega eu vou tomar só um. Eu vou só pegar, sabe? Sei. Automedicação, mas também outros problemas. Por exemplo, a ansiedade, ela afeta a sua atenção, o seu foco, o seu emocional, certo? Certo. Mas privação de sono também. Insônia também pode ser uma causa da ansiedade, do medo. Não a insônia em si, mas, por exemplo, você não dorme bem. Você dorme sempre tarde, sempre acorda, dorme no horário, acorda no outro, não tem ali as 7, 8 horas de sono. Não tem aquela regularidade. Não tem a rotina. Privação de sono gera sintomas muito parecidos com TDAH. TDAH é o quê? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sintomas muito parecidos com TDAH e com ansiedade. Aí, às vezes, você tá com todos aqueles sintomas que você viu ali na internet, e aí você acha que está com transtorno de ansiedade e já tá pensando em tomar remédio. Quando, na verdade, às vezes, você vai no psicólogo, ele pergunta como tá seu sono, ele ajusta seu sono e os sintomas acabam. Então, não é só a questão do autodiagnóstico, né? Às vezes você vai começar a fazer uma coisa por falta de conhecimento, ao invés de procurar um profissional. Murilo, eu tenho uma pessoa que eu conheço e que ela, quando fica
com essa ansiedade grande ou entra no pânico, é muito difícil controlar e fazer ela voltar. E você mesmo já disse sobre essas técnicas ou pessoas que falam que se você tem A, B, C, sindrome tal, você tem que fazer isso, isso, isso. Mas você poderia falar para nós um pouco desses tratamentos que você pode indicar, você que está praticamente, falta um ano para você se formar, mas você tem essa linha de estudo e vivência muito grande, você se aprofundou bastante e é um especialista hoje, hein? E vai se tornar um especialista na saúde mental. Quais são essas estratégias práticas para lidar com a ansiedade e tratamentos corretos que você pode alertar aqui o público que tenho certeza que maciçamente um ou outro já tem uma ansiedade, já teve esse processo, que não seja contínuo, mas já sentiu o Uhum. que é ter ansiedade, o que é ter esse medo. O ataque de pânico, ele é o ápice ali, né, da ansiedade, da crise de ansiedade. É quando realmente os sintomas estão ali no topo, já causando ali um prejuízo até físico, às vezes é caso de levar a pessoa no médico, né, para tomar medicação para conseguir trazer ela para esse estado de normalidade. Antes de entrar no tratamento, é importante que vocês entendam uma coisa. Pessoas ansiosas, elas também têm padrões de pensamento muito parecidos. Então, quando você estava me apresentando, você falou da minha formação em terapia cognitivo-comportamental. O que é a terapia cognitivo-comportamental? Terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem de tratamento dentro da psicologia. Tá. Então, aqui a gente já entende que terapia não é tudo igual. Cada psicólogo ali tem uma abordagem de tratamento Sim, para oferecer para o paciente. E a terapia cognitivo-comportamental é uma delas. E ela surgiu realmente com Aaron Beck, lá na década de 60. Ele começou, ele tentava tratar ali pacientes através da psicanálise, e ele não via resultado da psicanálise realmente solucionando o problema de pessoas com depressão. Ele começou a fazer alguns estudos, assim, um resumo, bem resumo da história, fica à vontade. e ele encontrou, atendendo vários pacientes com depressão, um padrão de pensamentos Entre muito todos. parecido entre as pessoas com depressão, um padrão cognitivo. Então ele percebeu que pessoas com depressão, que é um transtorno de humor que nem a ansiedade também é um transtorno de humor, eles tinham uma visão muito negativa de si, do outro e do mundo. E uma rigidez nessa forma de pensar. Que aí a gente entraria, não é o caso aqui, mas no modelo cognitivo que a gente chama, né? Então, pessoas com ansiedade têm padrões de pensamento muito parecidos. Tá. Por exemplo, é uma visão realmente mais negativa, uma forma mais distorcida de interpretar os fatos. Uma premissa da terapia cognitivo-comportamental é a seguinte, que né? A TCC pegou lá de Epíteto, que é um estoico, né, da filosofia estoica. Não são os fatos que nos trazem sofrimento, mas a interpretação destes fatos. Entendi. Então, a pessoa ansiosa, ela tem esse padrão negativo e até inflexível de pensamento do seguinte: catastrofização é um exemplo. Ah, então, se eu for mal nesta prova, se eu for mal nessa apresentação, se eu for mal nessa palestra, então nunca mais ninguém vai querer me convidar para palestrar. Se eu não fizer tal coisa, então eu não vou prestar mais. É uma generalização, uma catastrofização, é um aumento ali. A gente tem também um padrão de leitura mental. Então eu tô aqui gravando esse podcast com um grau de ansiedade ali basal, funcional, que tá me ajudando a lembrar de tudo que eu preciso falar, buscar os meus conhecimentos. Só que aí eu olho pra você, sei lá, E eu tô você com virou cara, pro... e eu tô com cara de que tá desculpa, uma droga esse assunto. digamos que ele estivesse E aqui por que que o Daniel tá rindo? Eu acho com que o uma Daniel da cara... técnica, aliás, o Daniel da técnica também tá com essa cara que você falou aí, É, mano.
Você sabe. Então, E aí, o que que acontece? Você tá olhando pra mim, eu só quis pegar a água e você já imagina que eu é. não quero mais Aí ficar eu tô aqui ouvindo. olhando pra câmera, aí eu bato o olho ali nele, eu Esse- vejo talvez uma expressão que eu entenda, que eu interprete que, putz, tô falando uma coisa nada a ver, eu não tá gostando. Aí eu olho pra você, às vezes você olhou pro lado ou foi olhar a hora, e eu falo, ele também não tá gostando. E aí que começa a ansiedade. Leitura mental. Então eu acredito que eu sei o que você tá pensando porque por alguma coisa. Só que a pessoa ansiosa, ela toma isso como verdade. É. Então ela tá ali numa festa. Ninguém olha pra ela. Alguém olhou, um grupinho olhou e riu. Deu Nossa, risada perto dela. Ela pode falar assim: tenho certeza que foi de mim. E toma aquilo como verdade. Aí já fica ansiosa, já. Entende? Tem uma outra que é o raciocínio emocional que a gente chama. Ah, não. Eu senti que vai dar alguma coisa errada. aí vai dar Aí a mesmo. pessoa já toma aquilo como verdade, já fica angustiada. Então a prova vai dar errado, a apresentação vai dar errado, a entrevista vai dar errado, o encontro vai dar errado, tudo vai dar errado. Verdade. Porque ela sentiu. Então ela deduz que a emoção dela é um fato. Isso, esses exemplos que eu dei, catastrofização, generalização, leitura mental, raciocínio emocional, a gente chama de distorções cognitivas, que são formas de interpretar os fatos que para a pessoa é muito real, ela toma aquilo como verdade sem questionar, Lógico. sem buscar evidências para aquilo, sem, por exemplo, do exemplo que eu dei aqui do podcast. O que que eu deveria fazer? Assim, rápido, na minha cabeça. Não é Tá, nada quais as disso. evidências que eu Né? tenho de que eles não estão gostando? É o conhecimento, eu tenho 3 formações, eu tenho graduação, eu tenho. Não tô falando besteira, eu tô seguro do que eu tô falando. Eu já me acalmo. Mudei o Lógico. padrão de pensamento. Questionei. Entende? Mas, Murilo, É esse, desculpa, é esse o trabalho entendi. da terapia cognitivo-comportamental no tratamento da ansiedade, por exemplo. É a reestruturação cognitiva. A gente vai trabalhar ali com o paciente a parte cognitiva, reestruturação de crenças, ajudar o paciente realmente a olhar, interpretar situações, entender que os pensamentos deles não são verdades, são hipóteses, até que eles analisem e questionem, e mudar a forma com que eles enxergam as situações. E a parte comportamental vai depender muito da demanda. Então, é um paciente que se isola. Digamos que é um paciente com ansiedade social. Não sai, tem medo de sair sozinho, não consegue fazer uma ligação no telefone para pedir uma pizza. Na hora do intervalo ali da escola, tem que comer sozinho, tem medo de se relacionar. Então a gente vai trabalhar sim questão de crenças, mas a gente vai trabalhar a parte comportamental também. Então, vamos fazer uma exposição gradual? O que que você acha dessa semana, é, você fazer o pedido da pizza de sábado da sua casa? Podemos tentar? Vai expondo o É nesse paciente nível que devagarzinho. chega. Chega no nível da pessoa não conseguir fazer uma ligação. Mas, Murilo, então esse indivíduo, essa pessoa, ela já deixou de ser normal e funcional. Essa É, pessoa já está no uhum. patológico. A ansiedade dela já causou Já é, muito já é, prejuízo. já é, vamos dizer, tratamento. Precisa de tratamento. Por exemplo, uma pessoa ansiosa normal, dentro da sua funcionalidade, dentro dos parâmetros, vamos dizer, dentro desses parâmetros que vocês estabelecem, ela pode curar uma ansiedade de momento com respiração, exercício de respiração. Uhum. E tem um exercício também que eu conheci com essa pessoa que eu falei, que quando ela fica no pânico, você começa a fazer uma contagem de trás para frente. Sim. É isso? Dá um exemplo, por exemplo, 1000, 900, 870, você quebra, o que você faz? E isso dá resultado. A respiração, pode citar mais ou menos isso? Podemos. Dentro, para eu continuar nessa linha do tratamento e falar da respiração, hoje, Edu, é, é assim, muito, mas muito bem determinado na literatura científica, nas pesquisas. Isso é dado baseado em evidência, tá, pessoal? Evidência de verdade. O tratamento
para a ansiedade, quando chega nesse nível patológico que a gente falou, que está te causando muito prejuízo na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, sintomas físicos e tudo mais. O tratamento com terapia cognitivo-comportamental é melhor ou tão eficaz quanto o efeito de um medicamento. É. Então, assim, além, tipo assim, pensa, o remédio, Nossa, o ele remédio é bom, é bom. ele não resolve o problema, mas, tipo assim, ele acaba ali com o sintoma, ele te devolve uma funcionalidade ali, dependendo da gravidade do caso, mas toda medicação tem efeito colateral. claro. Então, nós temos determinado pela ciência que o tratamento com TCC para ansiedade, ele vai ser tão eficaz quanto a medicação sem o efeito colateral. Mas ele é mais moroso? Ele é menos imediato. Por exemplo, Depende. então a pergunta Depende da é: gravidade. eu com remédio eu já me sinto bem na hora. E com a terapia cognitivo Às vezes um tratamento assim de uma comportamental, ansiedade assim, 12 sessões, você já devolve a funcionalidade pro paciente. mas e para aguentar as 12? Tipo, não, assim. Não, eu quero dizer assim, não é aguentar as 12, pô, esperar tanto tempo. Depende da gravidade. Tá, Dependendo da gravidade do caso, cabe a avaliação do entendi. profissional, às vezes Tá. cabe a medicação também por conta da Você entra com a intensidade. medicação e você pode fazer os dois Tratamento tratamentos conjunto. paralelamente? Por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, o transtorno bipolar, o tratamento padrão ouro, que é o melhor tratamento para esse tipo de transtorno, é terapia cognitivo-comportamental mais medicação psiquiátrica. Como é que é Nenhum nem Como outro. é que é o nome do tema aí que você falou? Do Tratamento. comportamento, desse comportamento. Tratamento padrão ouro, Não, mas do que é? Do negócio transtorno bipolar. de Transtorno relação. afetivo bipolar. O Transtorno nome oficial do transtorno bipolar, da bipolaridade, é transtorno afetivo bipolar. que significa as relações. Não, a bipolaridade é, assim, de grosso modo, Não vamos. é a pessoa que chama no passa... outro bloco. Não, você chama. é a pessoa que oscila o humor entre a euforia, que seria os episódios de mania e hipomania, e depressivos, Tá. tá? No Não é alto essa e no baixo, tá. não é essa oscilação de humor de um dia para o outro que as pessoas falam na internet Tá. também. Mas enfim. E aí, dentro da terapia cognitivo-comportamental, Edu, existe as ferramentas que o psicólogo, que o terapeuta ensina para o paciente, Que seria a respiração. para ele conseguir voltar. porque a terapia não foi feita para durar para sempre. Os filmes, as Eu séries. mesmo, que sou da época que se eu entrar numa terapia, eu nunca vou ser libertado. Assim, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem começo, meio e fim. Isso é ótimo. Isso é contemporâneo? Não, desde 60. Mas e por que antigamente nunca ninguém tinha alta do terapeuta? Você vai me quase comprometer com esse assunto. Eu quero saber o seguinte. Gente, desculpa, vou ter que falar. Antigamente, o terapeuta já fazia parte da família, porque você nunca vai ser libertado, quer dizer... É muito comum, né, assim, o tratamento, muitas pessoas, tipo, eu faço 10 anos de análise. Análise, mas análise não é terapia? Como eu falei antes, tem aquele lance de abordagem. Cada psicólogo acaba escolhendo uma linha de tratamento. Tá, ok. Nem todas as linhas de tratamento dentro da psicologia são respaldadas cientificamente. Por isso que eu não quero entrar nesse assunto, porque você vai acabar me prejudicando. Mas nem toda terapia é igual. Então, na TCC, a TCC ela é uma abordagem muito colaborativa e educativa. Então, realmente é um processo de reeducação do paciente. E no processo de terapia, a gente vai te ensinar e te desenvolver habilidades, por exemplo, de regulação emocional, de tolerância ao estresse, de tolerância ao mal-estar e de respiração, por exemplo. Então, se é um paciente com uma ansiedade muito alta, que tem crise de ansiedade, igual o exemplo que você deu. Primeira coisa que a gente precisa ensinar ele se você chegar a ter uma crise, o que você precisa fazer para sair dela? Então, técnica de respiração. Aí existem várias, né? É a questão do mindfulness, né? Que é atenção ao momento presente. A respiração, eu recebi uma pergunta dessa no Instagram esses dias, eu achei engraçadíssima a forma com que a pessoa perguntou, porque ela perguntou assim, esse negócio de respiração para ansiedade, funciona ou é balela?
que hoje em dia a gente nunca sabe o que é, É, lógico. que é invenção das pessoas, o que funciona e o que não funciona. A respiração, ela é fundamental. Ela é necessária. Nós não sabemos respirar, gente, direito. Nós não sabemos É respirar. verdade. A respiração diafragmática, que é aquela que acontece com o nosso diafragma, Hum. ela é, assim, muito poderosa. Por quê? Quando você respira, a gente tem o sistema nervoso, simpático e parasimpático. Um é o alerta, que prepara o Quem é o corpo, igual eu alerta? O falei. simpático? É. Um é o alerta. E o outro é tipo assim, galera, tá tudo bem. Quando o alerta dispara, quando você respira, acontece um processo É, de biológico, fisiológico de oxigenação, oxigenação, isso. que é como se o bombeiro chegasse no lugar que falaram que tá tendo incêndio, subisse e não tem nada pegando fogo. Aí o bombeiro fala: Não, gente, tá tudo bem. Então a respiração tem esse papel de falar assim, ó, pro corpo, tá tudo bem. Tá. Calma. Então quando a pessoa tá em crise, ajudar ela a respirar é fundamental. E como é que é essa Calma, respiração? eu tô aqui, respira comigo. Vamos contar até 7, você segura, solta em 3 segundos. Ou faz essa contagem Como é que é essa regressiva aí. contagem regressiva? É isso mesmo que eu falei? Vamos lá, vamos do 1000. 1000, 940, Os nu... 870. Fala qualquer número, as mas você vai formas, descendo. as Mas a formas, forma é a essa. forma é essa, né? Tá, E ajudar a pessoa dentro da sessão, como eu falei, é uma abordagem educativa, a gente ensina o paciente ali na hora. Então põe a mão na barriga, tá. puxa o ar, tá sentindo? Então a gente ensina ele a fazer a respiração Entendi. diafragmática. Então, realmente esse processo, a respiração ela é fundamental e está dentro do protocolo de tratamento normalmente de um problema de ansiedade. Tá, Murilo, a gente tem, se a gente for falar de ansiedade, são uns 10 episódios de podcast, Uhum. né? E eu gostaria que você É, pudesse vir mais vezes aqui para falar sobre esse tema sim. tão importante no cotidiano da vida do ser humano. Mas quais são os sintomas da ansiedade por estresse? Estresse do trabalho, de uma relação afetiva, de uma relação familiar, de uma relação social, do meio em que você vive. Estresse. Quais são esses sintomas? Pô, peraí, eu tô ansioso por causa do meu estresse. É isso? Rapidamente aí. O estresse, ele, ele é um problema à parte, mas, tipo assim, ele não vai te gerar sintomas de ansiedade diferentes de tudo que a gente falou. Tá, Mas o estresse, inclusive, ele é precursor de abrir quadro de transtorno mental. tá. É Então, muito ruim, é muito, 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 muito prejudicial para a saúde. O além, estresse crônico. além do que, o estresse mata. O estresse mata. Exatamente. O cara tá milionário, não sei o quê, tá super bem, mas trabalha todo dia, 24 horas por dia, não para e morreu, pipocou. Se você, não sei se você já viu no Instagram, nas redes sociais, fotos dos presidentes antes do mandato dos Estados Unidos. Antes do mandato E e depois? depois que acabou. Cara, não vi. O envelhecimento. O Obama envelheceu? Demais. Recentemente saiu a foto do. Esqueci o nome do presidente da Ucrânia. Ah, eu também. Mas, enfim, Em 1 ano e meio o cara saiu a parece foto que envelheceu dele. 10 anos, vai. Exato. Estresse. Estresse é precursor para muitos transtornos mentais, principalmente Depressão, transtorno de humor. é, Exatamente. Só que, mesmo raciocínio, o estresse não é nem positivo, nem negativo. Depende do contexto. Mas, em suma, exposição crônica ao estresse te prejudica em vários níveis, tá. não só mentais. Que níveis apresenta, então? O estresse potencializa a sua ansiedade, né? Você tá num ambiente estressor, por exemplo, você tá num trabalho que é pressão o tempo todo, pressão toda hora, entrega de resultados ali, tem aquele chefe que é um pé no saco, que tá sempre ali te maltratando às vezes, ou te colocando pressão psicológica, ou algum colega de trabalho também, ou você vive um relacionamento abusivo. Sim. Tipo, dentro Uma da sua relação casa, tóxica, dentro vai. da sua casa você não tem paz, você não tem sossego, você entra na sua casa, você já sabe que vai ter briga, que vai ter discussão, que vai ter problema, seja com a esposa, com a mãe, com o namorado, seja com quem conviver ali. Ambientes estressores, no longo prazo,
te prejudica. Você Aí fica, vai você fica doente. Você fica Fisicamente você fica doente. doente, Fica não doente. mentalmente. Então, o que que causa isso? Então, posso ficar doente, posso me acamar, posso ter depressão. Mentalmente, Problema de afetivamente. coração, problema de sono, tudo. O estresse, ele mexe com a sua imunidade, digamos assim. Ele afeta você holisticamente, psicologicamente, metabolicamente, tudo. Tá, e aqui eu tenho uma pergunta que eu separei aqui para você. E quais ferramentas ou estratégias você considera mais eficazes para lidar com a ansiedade e o estresse? É, primeira coisa, assim, tipo, ai, não vou procurar terapia agora. Minha ansiedade tá ruim, mas não tá tanto. O que que eu posso fazer? Primeira coisa, primeiro tópico, mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida, para você que tem ansiedade, que sofre com ansiedade, com estresse crônico. Ah, outra coisa, pessoa estressada tá sempre irritada. Afeta diretamente o humor. Sim. Qualquer coisa irrita ela. Muito. Uma irritação fora do normal. Então você que vive assim, mudança no estilo de vida é fundamental. É, você que vive assim, por favor, não me procure. Procura um psicólogo. É verdade. Mudança no estilo de vida é o quê? Primeiro de tudo, sempre antes de qualquer coisa, sono. Regular o sono. Dormir sempre no mesmo horário, sempre que possível, né? Não categoricamente, tipo 9, dorme 9, aí 9 e 5 você não pode dormir que você tinha que dormir às 9. Não. Buscar dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo É horário, uma porque disciplina. você tem um relógio biológico. Se você começa a dormir sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário, você vai começar a acordar sozinho. É, tá acontecendo isso comigo, Você vai, atualmente, é. você vai começar a acordar sozinho, sem Verdade. despertador. É verdade. Acordou? Quer regular o sono? Acordou? Abre a janela, deixa a luz natural entrar. Porque quando a luz natural entra pelo seu olho, ela ativa ali no reloginho biológico que ele entende que começou o dia. E aí, quando acaba essa luz, Terminou o dia. ele vai te induzindo ao sono. Tá. Então, acordou, abriu janela, regulou o sono. Chegou de noite, à tarde, deu 3 horas da tarde, no máximo 4, corta estimulante. Não pode café, cafeína, Coca-Cola, Red Bull, Monster, nada. Corta, porque prejudica a qualidade do sono. E à noite, evitar ficar com o celular na cara deitado, porque a luz azul do celular inibe a melatonina, que é o que te induz ao sono. Segundo pilar, que você tá nessa vibe, né? Do exercício físico. Gente, Você, olha só, eu tenho um case de sucesso aqui, gente. é Conta um que pouco, rapidamente, assim, do papel, o impacto da atividade física que você tá vendo no seu dia a é, dia. é absurdo o resultado que você tem quando você pratica atividade física. Bom, de cara, a gente já sabe que a atividade física, ela ativa o hormônio do prazer, não é verdade? É aquela sensação do bem-estar, né? Do Então, tá pago. tá pago, você sente o prazer. Como é que é o nome do hormônio do prazer? Tem adrenalina, eu esqueci. Eu Bom, também enfim. não tô lembrando. Endorfina. Endorfina! Endorfina. Boa, olha só. Nossa, eu falo muito isso nas minhas citações nas redes. Endorfina. Para combater a ansiedade ou a adrenalina, o estresse, você indo fazer exercícios físicos, fazendo sua caminhada, fazendo os seus exercícios, o teu corpo se transforma. Você sentiu a diferença no seu sono também? Total. Aliás, como eu tenho ficado 2 horas em média na academia, quando chega à noite, que era aquele horário que eu tava pilhado Você já já, tá morto. quando chega umas 11h30, eu nem consigo desligar. Ó, Daniel, para de dar risada aqui, Daniel, tá? Eu nem consigo, Murilo. Eu apago naturalmente. É impressionante. Aliás, até antes. Teve um dia que era 5h30, 6 horas da tarde, eu tava com um sono que eu achei que eu tinha tomado alguma coisa, porque. Mas a sensação é maravilhosa pro corpo e pra mente. A Atividade gente física fala. com indicação, vamos lembrar, hein? Você tem que ter todos os seus exames, os Tem que seus cuidar. acompanhamentos cardiológicos e tal, para você desenvolver atividade física. Então, esse é o meu testemunho atual de uma pessoa que A estava. gente chama atividade física de hábito angular.
que é um hábito angular? É um hábito que quando você desenvolve, ele ajuda você a desenvolver vários outros. Nossa! Ele é a chave para você Nossa, desenvolver vários outros. Então, nossa. atividade física ajuda com sono, ajuda com alimentação, ajuda com condicionar tudo. Então, é um hábito angular. Então, segundo pilar, atividade física. Terceiro, alimentação balanceada. Então, às vezes, você vive cansado, você vive fadigado, você não sabe o que acontece, de onde vem tanto cansaço. Alimentação. Aí você acha que é ansiedade, você acha que é estresse crônico, aí você vai fazer um exame, você não faz um check-up, quer botar a culpa no diagnóstico, não faz um check-up. Quando você vai ver o exame, você tá com falta de vitamina. É. Então, uma alimentação balanceada é um terceiro pilar também aí de... O cara tá estressado, todo dia ele come uma feijoada à noite antes de É, dormir. então... Aí não Nossa. dá, né? Não tem Fritura. terapia que resolva um negócio desse. Murilo, a bebida alcoólica, ela Estimulante, não pode. não pode. Ela Assim, estimula. Não tô dizendo, claro. Não. Pra ninguém pode o beber ideal nada. seria corte, né? Porque não existe dose segura de álcool, isso é um mito, né? Ai, mas pesquisas indicam que você tomar uma tacinha de vinho antes de dormir é mentira. Isso não é baseado em evidências. Mas enfim. Então, quarto pilar é o descanso, né? Tá. Seu corpo precisa de descanso. Então, primeira coisa, mudança de estilo de vida. Segunda coisa, tipo assim, minha ansiedade não tá tão ruim, aprender a fazer exercício de respiração. Tá. Na Netflix tem uma série que chama Headspace, que é meditação guiada. Lá te ensina a fazer mindfulness, a fazer exercício de respiração. Mas basta você, no algoritmo ali do TikTok, você dar um buscar exercício de respiração, respiração diafragmática. Nossa. Rapidinho você aprende a fazer. Funciona muito a respiração diafragmática para quem tem medo de falar em público. Medo de falar em assim, público, apresentação. Bastante. Então, aprende a fazer respiração. Se esforça um pouquinho. Vai ver um vídeo, né? Faz alguma coisa para se ajudar, porque Não fica isso no vai ser... TikTok, no Kawaii, só vendo tranqueira. Olha, tem muito conteúdo. Eu vejo assim, eu até falo pro meu público. Gente, você não precisa nem comprar um livro. Tem conteúdos. Eu tenho. Aliás, você é melhor você entender que você tem que seguir pessoas ou cases que vão te engrandecer e tá inumeramente ou infinitamente esse conteúdo distribuído nas suas redes. É só você procurar. O Murilo acabou de citar aí. Digita lá respiração diafragmática, ou respiração para ansiedade, ou como combater o estresse, que profissionais da área vão indicar. E dá uma filtrada, né? Ver ali quem que é que tá falando, mas... Murilo, eu vou trazer um tema meio controverso aqui. Calma aí. E aí, fumar uma maconha e tal, ajuda a ansiedade? Tem uns amigos que eu escuto, nossa, eu acho que ajuda, porque o cara fica chapado o dia todo, né? Não tem ansiedade, tá tudo bem. Tem aquela coisa, né? Você nunca achou um maconheiro brigando na rua, né? Cara, e o Daniel tá rindo, tranquilos. depois eu vou fazer uma pergunta em off lá, o que ele acha desse tema. Não, sério, Murilo, muitas pessoas, a gente sabe do efeito que a droga causa destrói o indivíduo. Mas existe uma tese que só um beck e tal, só uma maconha, nossa, fico relaxado. Isso, eu acho que existe essa tese, muitas pessoas defendem. Eu não quero trazer esse tema controverso da droga, se é para usar, liberar maconha. Inclusive o Supremo está liberando, aí o Senado já está fechando questão em quem é usuário, que vai passar a ser traficante, enfim, ou vai ser preso, vai ser indiciado. Não é esse o tema. Mas a maconha, Cannabis. a cannabis hoje é receitada medicinalmente. Ela funciona também como um remédio. Estou falando medicinalmente, não assim do jeito que o pessoal está usando, para curar a ansiedade. Eu vou ser... Não, então é o seguinte, dependendo do corte que presta vazar atenção, aqui dessa não vai ter corte, então assim, eu vou ser cancelado. não, Mas, Murilo, você tem uma lá. responsabilidade, eu não quero. Primeira coisa, que o público, a população geral que não trabalha com pesquisa, com ciência, não entendem funciona. Tipo assim, tal coisa funciona? Funciona. Não é assim que se pergunta. Funciona pra quê? Então, primeira coisa, realmente,
canabidiol, que é ali uma substância que é retirada ali da planta, da maconha, digamos assim, ela é usada para tratamento de alguns tipos muito específicos de doenças e tratamentos Tá, de saúde, ok. tá? Não há evidências que justifiquem o uso de canabidiol, por exemplo, na saúde mental, por enquanto. Tá. Ponto. Segunda coisa, tenho uma opinião bem controversa, não controversa, eu tenho uma opinião bem rígida com relação a isso, que é, cara, você fuma, você usa, você recreativamente, seja lá como você quer chamar, para de ficar tentando justificar o seu uso ou o seu hábito com esse papo de, ai, mas eu fico relaxado, ah, mas não faz mal, é natural, é uma planta. Por favor, tipo assim, não tem lógica nenhuma o que você está falando. Assuma os seus BOs. Ponto. É isso. Você não vê a pessoa que fuma cigarro falando assim, ah, mas a nicotina me acalma. Eu tô nervoso, aí eu fumo um cigarro, eu fico calmo. E a Então faz bebida? E a bem. bebida? O álcool. Ah, mas o álcool, Ah, o whiskinho pra tomar mim. um vinhozinho antes de dormir ou alguma coisa assim. Cara, é uma droga, é uma substância que vai afetar e vai te causar danos cognitivos a médio e longo prazo. Ponto. Quer continuar usando, você gosta da sensação, ok. Só não fique propagando esse tipo de coisa de que, ah, mas pessoa. Não, não. Faz mal e ponto, tem danos e ponto. Pode ser que com o avanço das pesquisas, talvez daqui a um tempo, nós venhamos a descobrir que o canabidiol, essa substância, não fumando, né, mas a substância, pode trazer algum benefício para a saúde mental em algum tipo de quadro e transtorno. Tá. Não é essa a realidade de hoje. Então, não. Maconha não ajuda na ansiedade, só atrapalha. Se você tem transtorno de humor, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, não use, você vai ciclar, você vai se prejudicar, você vai causar um grande problema no seu humor e outros transtornos também. Então, respondendo a sua pergunta, não. Não Tá. funciona, não é bom, não é benéfico. Murilo, estamos a 10 minutos do encerramento do nosso bate-papo. Você vai ter que voltar, porque No tema você traz do tratamento. muito conteúdo. De que forma o governo, os governos em si, não entrando no celeuma de política, partido A, partido B, ele pode aliviar ou ajudar criando situações ou mecanismos ou ações para reduzir esse estresse do indivíduo na sua cidade, no seu ambiente. E estou aqui lendo, né? Promover a sua saúde mental. Eu acho que hoje o Edu escolheu me encurralar em tópicos sensíveis Então, no depois, podcast. não, depois desse podcast, o Murilo, o Nery, né, que tem Ninguém essa vai querer imagem. que eu volte aqui Ou mais. então vão te amar incrivelmente, porque tem, por exemplo, o Pablo Marçal, desculpa falar dele, ele diz que ele adora criar polêmicas, porque dá uma visão maior, Mas se eu fosse o Pablo Marçal, eu também ia amar polêmica, né? É entendeu? o que dá Cara, dinheiro pra o que ele ele. mais quer é polêmica. Então, Murilo, você quer se Quem não estabelecer? quer? A polêmica Poxa, tá te dando milhares e milhares de reais. milhões de reais, né? Mas enfim, cara, eu acho que independente, não tô falando, não estou politizando o assunto, não é Verdade. esquerda, nem direita, nem centro, seja lá o que for, falando sobre saúde mental. Começar que não é um tópico tão discutido dentro do governo ainda. Óbvio, é um tópico que surgiu ali depois da pandemia, ficou mais evidente, claro, mas ainda não é uma prioridade dentro do governo. Agora, o pouco investimento que existe em saúde mental na área pública, existem outros investimentos que poderiam ser cortados, porque são Não tão tratamentos. Não, necessários. não acho que a palavra seja necessário, mas, por exemplo, não justifica o meu dinheiro, dos meus impostos, o seu e o da população, patrocinar tratamento sem evidência científica dentro do SUS. Tá indo dinheiro, tá indo verba para coisas que foram comprovadamente faladas assim, não funciona ou
Não tem porquê. Ineficazes. Enquanto poderia estar sendo investido em tratamentos que funcionam. Por exemplo, Brasil é o país mais ansioso do mundo. Por que que não existem verbas para trazer esses profissionais da terapia cognitivo comportamental, por exemplo, para dentro do SUS, um programa para ansiedade ali, para tratamento, para patrocinar? Não, Nossa, enquanto isso, é. o nosso dinheiro público, pouco para a saúde mental, e aí está patrocinando atrocidades como constelação familiar, é, práticas integrativas ali do SUS, aromaterapia, é, sei lá, Você sabe que essas... com essa galera você não vai mais poder Ah, conversar. mas eu já tô... Tá tudo Murilo, bem pra mim. Murilo, Então, assim, eu acho que realmente destinar uma verba para a saúde mental com responsabilidade. E essa parte que eu falei de patrocinar tratamento sem evidência e sem fundamento ali comprovado, porque eu acho que, assim, órgão público, você não tem obrigação de saber de tudo isso que eu tô te falando. Você não tem obrigação de saber como procurar um bom profissional. Você não tem obrigação de saber o tratamento que funciona ou não. É o profissional que tem que te falar. Olha, esse aqui não é o tratamento ideal para você. Você quer continuar comigo? Mas quem quer falar isso? Ninguém quer falar. Então, assim, o órgão público, o SUS, oferecendo um tratamento gratuito, ele tem que oferecer um tratamento que funcione. Eu não posso patrocinar com o meu dinheiro e nem você um tratamento que não funciona. Então, eu acho que essa é a responsabilidade tanto para a saúde mental quanto para outros tipos de tratamento. agora, se você trata a ansiedade pré, a ansiedade ela vai te trazer, ansiedade, estresse vai te trazer doenças. Aí sim você vai sobrecarregar o SUS ou qualquer sistema de Exatamente. saúde governamental, enfim. É que com saúde mental as pessoas ficam. É um Saúde, problema, né? saúde Ah, mental eu tô com um problema no mas coração. saúde mental é papo de louco? É isso? Esse é o pensamento das pessoas, Eu né? fiz Então, tipo assim, tem um problema no coração. Você não hesita em procurar um cardiologista. tô com um problema na saúde mental, ninguém mais fala com você. É, Você é louco. te exclui, ou fala que é louco, ou fala que é frescura, ou fala que é falta de Deus, coisas assim. Você tá com dor do dente, você não hesita em procurar um dentista. Só que para a saúde mental, as pessoas vão para vários outros caminhos. E aí, Procura o amigo, procura lógico. não sei o que, menos a terapia. Então, por mais que esteja um tópico crescente, nós ainda estamos lutando bastante com estigma com relação à terapia. Então, assim, voltando ali na questão do tratamento que a gente falou, primeiro pilar, mudança do estilo de vida com aqueles 5 Sim, tópicos que falamos, sono, alimentação, atividade física, descanso. Segundo, aprender ali as técnicas de respiração, de relaxamento, para quando tá. você sentir que, putz, estou muito nervoso, tem uma coisa importante para fazer. Respira. Ou tem uma rede de apoio. Tá vendo que você tá ficando muito ansiosa, tem alguém de confiança perto? Fulano, você me ajuda a respirar? Conta até tal comigo para eu me acalmar, tô ficando Rede de nervoso. apoio, isso é legal que você Conte com uma falou. rede de apoio. Alguém muito próximo que já está preparado para quando você tiver essa Alguém crise. da sua confiança, ou que você possa ligar também. Pode ligar. Amiga, eu tô tendo uma crise de ansiedade, preciso que você me ajude a respirar. Entende? E terceiro ponto, que eu não posso deixar de falar, defender a minha futura profissão, é por que é que você continua tentando fazer tudo sozinho? Seu autodiagnóstico. O autodiagnóstico, mas o seu tratamento. É. Tem um profissional que estudou, se preparou para te ajudar a lidar com isso. Aí você falou, né? Você brincou, mas eu vou esperar 12 sessões? Quanto tempo você acha que uma pessoa sozinha, pesquisando, aprendendo sozinha, o quanto ela tem que se dedicar, colocar em prática e ter autoconsciência para sair desse quadro de ansiedade sozinha? Bastante. Muito mais tempo. Muito mais. Mais Essa se... problemas de saúde mental as pessoas vão levando com a barriga. Ô, Murilo, essas sessões são semanais? Uma por semana? Semanais. Tá. Normalmente são semanais, e aí no final, em casos mais graves, pode acontecer do De prolongar. profissional fazer 2 vezes por semana, Tá. disponibilizar a ligação, enfim, mas são casos mais graves. Mas as pessoas de problemas com saúde mental, elas vão levando com a barriga. Ai, eu não dou certo com ninguém, eu tenho um padrão de relacionamento, eu acho que eu não sou boa o suficiente. Vai levando com a barriga. Vai tentando sozinho. Ah, eu tenho um problema de ansiedade. Vai levando com a barriga. Ah, eu tenho umas crises de ansiedade de vez em quando, mas é só de vez em quando. Vai levando com a barriga.
Quando explode, não tem mais jeito, aí ela corre primeiro, normalmente, pro remédio. Então vai procurar um Lógico, psiquiatra, lógico. e se não é um psiquiatra que trabalha em parceria com um psicólogo, receita o remédio e acabou. Não são todos, inclusive respeito todos os colegas psiquiatras. Vão levando com a barriga. Porque se você não respeitar, você já nem sai Não tô mais falando, aqui. porque tem gente que demoniza a medicação, eu não sou esse tipo de Não, pessoa. eu vejo, eu também sou contrário. Acho que existe a medicina e casos a É. casos, existem. Você já falou, inclusive, de situações alternativas que não são nem científicas. Você sabe São que os métodos. Estamos nós nos estamos no minutos finais, deadline. no Tá bom, o deadline. deadline é o seguinte: Não, o que que você, Murilo, tem para complementar antes da gente fechar o nosso isso, podcast? cara. Além desses pilares das estratégias que eu falei, de respiração, de mudança de estilo de vida, de você prestar atenção nos seus pensamentos, grava a frase que eu te falei. Seus pensamentos não são verdades absolutas, eles são hipóteses. Você precisa analisar, procurar as evidências de que aquilo é verdade ou não e tirar uma conclusão. Não acredite em tudo que você pensa. E por último, busque tratamento, busque terapia. Terapia, ela vai te ajudar com esse problema e pode te ajudar com outros, a desenvolver habilidades fundamentais para você viver uma vida com mais saúde mental, tendo uma pessoa te acompanhando, te instruindo durante esse caminho. Você não precisa fazer isso sozinho. Vai ser mais custoso, vai ser mais trabalhoso. E dependendo do seu tipo de comportamento, de personalidade, você faz um pouquinho, para. Aí daqui um mês, dois, tenta de novo, não vai para lugar nenhum. Um acompanhamento é bom até por isso, é um processo colaborativo. Você vai ter uma pessoa de confiança ali te acompanhando. Então, busquem terapia, gente. Façam terapia. Ah, e todo mundo precisa fazer terapia? Não. Não é todo mundo que precisa, mas todo mundo poderia usufruir dos benefícios que ela oferece pra gente. Num próximo encontro, quer dizer, como que a gente vai falar para o indivíduo que hoje não tem um dinheiro para se alimentar ou para trabalhar, ou enfim, que seria Banque o processo terapêutico, né? Existem muitos métodos, tá? Nós temos psicólogos no SUS, nós temos instituições governamentais que oferecem tratamento psicoterapêutico gratuito. Tem as universidades, normalmente as universidades, as clínicas, escolas, elas oferecem tratamento psicoterapêutico gratuito ou com um valor bem simbólico, às vezes de R$ 10, R$ 15. E tem também profissionais da psicologia que cobram pelas suas sessões, mas existem horários que eles destinam para pessoas que realmente não têm uma precisa, não tem condição renda. financeira tão boa. Então, existem opções. Se você quiser, Você acha? você consegue encontrar por algum desses meios. Tá bom. Murilo, quero te agradecer imensamente. Eu não imaginava, ainda acho que faltaram alguns tópicos para a gente, mas você elucidou bastante o nosso tema, que é ansiedade e estresse no dia a dia. Algo que todo mundo deveria conhecer. Esse conteúdo que você citou, com bastante comprometimento com o que é científico, com o que é verdadeiro, não sendo leviano nas suas abordagens, sempre alertando e não punindo o que existe. Muito obrigado, Murilo Neri, o nosso futuro Me forma psicólogo, esse ano, no final desse ano. e que você tenha essa carreira brilhante e todo esse conteúdo. Como te encontramos nas redes? Você pode me seguir nas redes sociais, provavelmente o link vai estar na descrição em algum lugar, mas é @muneri, Nery, no Instagram. E acompanhe também o meu podcast Psicologia Psicologia Traduzida Traduzida. no Spotify, no Deezer, Amazon Music, em todas as plataformas de streaming digital. Meu podcast você pode encontrar por lá. Muito obrigado. Encerramos o nosso Edu Lopes Podcast aqui com o nosso Murilo Neri, com um tema incrível de saúde mental, de estresse, ansiedade, enfim. Muito obrigado e até a próxima. Tá? Vamos